Um casarão antigo e uma casa com aspecto moderno. Esses dois imóveis que ficam em uma vila no sul do Rio de Janeiro resumem uma polêmica. Como conciliar a preservação de bens tombados com os direitos dos proprietários? Eles vieram, o pessoal do patrimônio embargaram. Aí eu falei, vocês soltam o dinheiro para mim, o que eu gastei, eu tenho todas as notas, eu volto a botar assoalho. Patrimônio não ajuda em nada. O Via Legal de hoje discute o tema que tem chegado à justiça. A gente também fala de uma prática ilegal que deixa muitos pais em uma situação, no mínimo, desconfortável. A gente, às vezes, quer comer outro tipo de lanche e, por conta do brinquedo, a criança é atraída e vamos ter que entrar nessa. Em São Paulo, a venda casada tem sido frequente em redes de fast food e, por isso mesmo, o comportamento foi denunciado à justiça. O Via Legal está no ar. Uma doença, um acidente de trabalho ou mesmo um vício. Por motivos variados, todos os anos, milhares de brasileiros ficam afastados do emprego. Quem é segurado do INSS recebe auxílio-doença durante esse período, que, dependendo da causa, pode ser longo. O problema é que esse tempo tem sido ignorado pela Previdência no momento da aposentadoria. Até mesmo as atividades simples do dia a dia, como levantar, se abaixar ou caminhar, por exemplo, são complicadas para Rosiane. Ela tem lúpus. Por causa da doença, sente fortes dores nas pernas. A lesão no nervo, eu fiquei sem movimento dessa perna. Então, o médico fala que é pé mole, né? A gente anda com pé mole, tem que andar calçado, se andar de chinela tropeça, porque você não sente assim o pé, né? O lúpus não tem cura. A doença é provocada por um desequilíbrio no sistema imunológico. Em vez de proteger o organismo, ele passa a atacar tecidos saudáveis, provocando inflamações crônicas. O lúpus é uma doença traiçoeira. Eu tô boazinha hoje aqui com vocês, ótima, mas de repente ela pode, entendeu, me atacar. É como se viesse um exército me atacar. Há 7 anos, Rosiane recebe um salário mínimo por mês do INSS como auxílio-doença. Na justiça, ela tenta se aposentar por invalidez. Além do medo de, mesmo doente, ter que voltar ao trabalho, como quer o INSS, Rosiane teme que o tempo longe do serviço não seja contabilizado para o cálculo da aposentadoria. Deu esse problema na perna, não consigo correr. Para atravessar uma pista é uma luta, tem que alguém estar do meu lado, que eu não consigo. Eu não me sinto apta para estar trabalhando. Organizada, ela guarda todas as provas. Laudos médicos, exames, documentos que comprovam o recebimento do auxílio e os 15 anos de contribuição previdenciária. A preocupação de Rosiane faz sentido. Recentemente, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região julgou um caso parecido. Uma contribuinte ficou 5 anos afastada do trabalho por problemas de saúde. Quando atingiu os requisitos para a aposentadoria, procurou o INSS, mas teve o pedido negado. É que a autarquia não contabilizou o período em que ela recebeu o auxílio-doença na contagem do tempo de serviço. Em primeira instância, a Justiça Federal entendeu que a segurada tem direito sim à aposentadoria, já que pagou 147 parcelas mensais de contribuição ao INSS. O mínimo exigido por lei são 138. O Instituto recorreu ao TRF da Primeira Região, que manteve a sentença. É o que explica esse juiz federal convocado para atuar como desembargador e que foi o relator do recurso no tribunal. A alegação do INSS foi que ela não cumpriu a carência e que os benefícios recebidos a título de auxílio-doença não poderiam ser computados como carência. E a conclusão a que nós chegamos, na mesma linha da sentença, é de que os períodos em que o segurado recebeu o benefício de auxílio-doença se prestam para o cômputo da carência, mesmo não tendo havido contribuição efetiva.
Rosiane espera que esse entendimento também se repita no caso dela. Enquanto tenta driblar o sofrimento provocado pela doença, a operadora de caixa torce para se livrar logo da angústia provocada pela incerteza em relação ao futuro. Ela conta os dias para conseguir a tão sonhada aposentadoria. É uma garantia para mim, né? Porque eu dependo, assim, eu tenho alguns remédios que eu recebo pela farmácia de alto custo, né? Mas tem remédio também que eu compro. Exames caros que eu faço, né? Agora mesmo eu tenho um exame para fazer, não consegui pela rede pública. E aí eu tenho que pagar o exame. Eu não tenho um plano de saúde. Depois de tanto tempo a gente trabalhando, a gente espera isso, né? A prática já foi bem mais frequente, mas ainda traz transtornos a muitos mutuários. Estou falando dos contratos de gaveta, um jeito errado de comprar e vender imóveis financiados. O Via Legal de hoje mostra que as consequências desse negócio paralelo podem ser graves e muitas vezes o impasse só é resolvido quando o caso chega aos tribunais. Dona Edilza tem 65 anos e uma vida marcada por dificuldades. Cuida sozinha da casa, do filho e do marido que tem problemas de saúde. Caprichosa é uma daquelas donas de casa que gosta de ver tudo bem arrumado. Inclusive o jardim, que é um dos diferenciais do imóvel que fica na região metropolitana de João Pessoa. Mas tanta organização e controle não foram suficientes para evitar uma dor de cabeça que já dura 10 anos. Eu comprei um contrato de gaveta, na época no valor de R$18 mil. Inclusive, as casas ao meu redor, à vista, seriam no valor de R$28 mil na época. E eu dei de entrada nesse contrato R$18 mil. Quando eu terminei a última prestação, surgiu um saldo devedor, porque o contrato não tinha um FCVS. E aí entrei nessa luta até o dia de hoje. O FCVS a que ela se refere é o Fundo de Compensação de Variações Salariais, que foi regra no sistema financeiro de habitação até o ano de 1993. O fundo foi criado para cobrir o saldo residual que, porventura, pudesse existir no fim do contrato. É que as prestações eram ajustadas de acordo com a profissão de quem financiou o imóvel. No fim do contrato, o banco fazia uma espécie de ajuste de contas e, se concluísse que as correções foram inferiores à inflação do período, cobrava a diferença do mutuário. Quem fez de um contrato de gaveta corre o risco de não poder usar o fundo para quitar o financiamento. Ele pode ter a ingrata surpresa de descobrir que o imóvel, que o vendedor tinha outro imóvel com a cobertura do FCVS e aí não vai ser feita a quitação do saldo residual pelo FCVS na mesma localidade. Como milhares de brasileiros compraram uma casa própria usando o contrato de gaveta, o problema atinge muita gente. Só nesta associação de mutuários em João Pessoa, quase 70% dos casos discutidos na Justiça se referem a esse tipo de contrato. A prática já foi tão comum no Brasil que o assunto virou objeto de uma lei federal aprovada no ano 2000. A norma permite que contratos firmados até outubro de 1996 sejam regularizados com a financiadora. Quem fechou o negócio após essa data corre uma série de riscos. Esse advogado explica que, para evitar riscos, o ideal é que comprador e vendedor sigam o que prevê o Código Civil, ou seja, façam a transferência do imóvel por meio de escritura pública registrada em um cartório. Especialista em direito imobiliário, ele alerta para as consequências de um contrato de gaveta e garante: em caso de morte do antigo dono do imóvel, o comprador deve se preparar para uma longa batalha. Nesse caso específico, o adquirente vai ter que entrar com a demanda judicial, né, para fazer valer aquele direito de transferência da propriedade, né? Se já houver um inventário, que é o processo judicial competente para transferir os bens de uma pessoa que faleceu, o adquirente daquele imóvel ele vai ter que ingressar nesse processo para poder obter uma decisão judicial e ter o seu direito de adquirente do imóvel consolidado. A boa notícia é que, quando os casos chegam aos tribunais, os resultados têm sido favoráveis aos compradores. Esse desembargador federal explica o que mais pesa na hora da decisão e por que houve uma mudança de interpretação desse tipo de contrato. A jurisprudência tem evoluído em relação aos contratos de gaveta. Houve uma época em que o judiciário não os reconhecia, mas a realidade sempre se impõe às regras jurídicas. O direito não pode ignorar os fatos sociais. Então, a Justiça foi verificando que
A disseminação dos chamados contratos de gaveta era muito grande e a gente não poderia prejudicar pessoas que estavam de boa fé. A principal preocupação deve ser preservar a realidade do contrato e a boa-fé das partes envolvidas. Boa-fé é o que não falta a dona Edilza. Ela ainda não se livrou da dívida, mas mesmo brigando na justiça, mantém as esperanças de receber os documentos e se tornar a dona do imóvel, de fato e também de direito. E era muito importante a liberação dessa escritura para mim, que é o único lugar, o único bem que eu tenho para viver a minha velhice. Eu gostaria de ter uma velhice com dignidade. Todas as vezes que eu vou pagar judicialmente a mensalidade da Caixa, eu digo, um dia eu vou chegar aqui e o Caixa vai dizer, dona Edilza, está encerrada a sua dívida. A maioria dos contratos de gaveta envolve imóveis que foram financiados pela Caixa Econômica Federal. A orientação para quem pretende comprar uma casa ou apartamento é sempre procurar o banco e providenciar a transferência do financiamento. Pela internet, você pode ter mais informações sobre o assunto. Nenhum trabalhador brasileiro pode receber menos de um salário mínimo por mês. A regra está prevista na Constituição Federal, mas admite exceções. Uma delas atinge jovens que cumprem o serviço militar obrigatório. E esse tratamento diferenciado já foi inclusive reconhecido pela Justiça. Saiba por quê na reportagem de Marcelo Magalhães. O Brasil tem o maior efetivo entre os exércitos da América Latina. São mais de 300 mil homens espalhados por todo o país. Boa parte deles, soldados, que passam 10 meses cumprindo um compromisso cívico. Em troca, esses jovens recebem uma ajuda de custo, o chamado soldo. A própria corporação reconhece que até o ano de 2008 o valor estava bem defasado. Não passava de pouco mais da metade do salário mínimo da época. Existia uma certa diferença do valor do soldo do soldado, recruta, para o valor do salário mínimo em si. Existia de fato essa diferença, que em 2008, quando nós tivemos um reajuste, que não foi um reajuste linear, foi um reajuste diferenciado, houve uma espécie de correção e o valor do soldo do recruta se tornou mais próximo do valor do salário mínimo vigente no país. Foi por causa dessa defasagem que um recruta ingressou na justiça. O jovem pretendia receber a diferença entre o valor do salário mínimo e o soldo que havia sido pago a ele durante o serviço militar obrigatório. O autor da ação alega que a equiparação seria necessária para atender um artigo da Constituição Federal. A norma estabelece que nenhum trabalhador pode receber menos de um salário mínimo mensal. O pedido do ex-recruta foi apresentado no Juizado Especial e chegou a ser acatado pela turma recursal aqui no Rio Grande do Sul. Mas a União recorreu e a Turma Nacional de Uniformização alterou a decisão. A relatora foi essa juíza de São Paulo, que considerou outras decisões tomadas em processos parecidos. O soldo inicial do praça ou dos conscritos ou do bolsista, do aluno da escola militar, pode ser sim, não há vedação constitucional de ser inferior ao salário mínimo. Por que se entendeu assim? O regime jurídico dos militares não está sujeito às mesmas garantias que estão o regime da remuneração dos servidores comuns. Este advogado trabalhista reforça a determinação judicial. Ele explica que o serviço militar não pode ser caracterizado como atividade profissional. Nós temos inúmeras regras que são regras trabalhistas, que todos os trabalhadores têm, que os militares não têm. Como, por exemplo, descanso semanal remunerado. Não é um direito que se aplica aos militares. Por quê? Porque as regras que se aplicam à relação dos próprios militares não estabelecem tal direito. Assim como a própria situação que envolve limite de jornada. Os militares não têm direito ao que nós chamamos de horas extras, assim como, por exemplo, o adicional noturno.
Hoje, de acordo com o Comando Militar do Sul, um recruta recebe R$ 588 por mês, além do Vale Transporte. Com isso, a ajuda oferecida pelo Estado fica próxima dos atuais R$ 724 do salário mínimo. Quando nós incorporamos o recruta ao Exército, ele não pode ser arrimo de família, né? Então, esse soldo é para atendimento das suas despesas individuais, não para atendimento de despesas familiares, até porque ele não poderia incorporar se fosse arrimo de família. Um público facilmente influenciável. Não é à toa que as crianças são alvo preferido de muitas empresas. As lanchonetes, por exemplo, costumam extrapolar os limites do bom senso na tentativa de atrair esses consumidores. A boa notícia é que muita gente está de olho. Em São Paulo, uma prática comum nos chamados fast food está na mira da fiscalização. Hambúrguer, batata frita, refrigerante. É difícil resistir a essa combinação, ainda mais se junto com o lanche tem um brinquedo. Para atrair as crianças, muitas redes de fast food apelam para personagens de filmes e desenhos animados. Leonardo tem uma coleção e sabe de cor o nome de todos os bonecos. Esse daqui é o Tartaruga Ninja. Esse daqui é o Angry Bird. Esse daqui é o Papa Legos. E esse daqui é o Gavião Negro. Daniela faz de tudo para o filho ter uma alimentação saudável. Mas ela conta que quando está na rua, Leonardo sempre pede lanches que vêm acompanhados de um brinde. E aí pede, o olho enlouquece, quer o brinquedo. Nem sempre ele comia o lanche, depois ele foi comendo também. E eu sempre negociando. Hoje sim, mas daqui a 15 dias é que a gente pensa falar nesse assunto de novo. A professora negocia com o filho, mas reclama da propaganda. Ela diz que muitas vezes se sente obrigada a comprar o lanche só por causa do brinquedo. Toda hora tem um lançamento e essa vinda casada é complicada pra gente. A gente às vezes quer comer outro tipo de lanche e por conta do brinquedo a criança é atraída e vamos ter que entrar nessa. A venda casada é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor, mas muita gente insiste na prática. Em 2011, o Procon de São Paulo multou em quase R$ 3.200.000 uma grande rede de lanchonetes por vender brinquedos junto com os alimentos. Para o consumidor sempre deve haver o direito de comprar o produto, o brinde, o brinquedo separado do alimento ou do outro produto que está sendo vendido. Não pode haver um incentivo à criança de uma alimentação muitas vezes não saudável por causa de um brinquedo. Então muitas vezes as crianças compravam o lanche pelo brinquedo e não pelo alimento. Os reflexos desse comportamento aparecem nas estatísticas. Segundo o IBGE, 33% das crianças entre 5 e 9 anos estão acima do peso no Brasil. Uma realidade que preocupa especialistas. Essa representante de uma ONG que monitora e avalia o consumo infantil não tem dúvidas de que a venda de alimentos com brinquedos incentiva a formação de hábitos alimentares que prejudicam a saúde. Temos aí o consumo excessivo e habitual de certos produtos, no caso lanches ou outras refeições rápidas, que em muitos casos têm sim aí sua parcela de gordura, sódio, açúcar, bebidas de baixo valor nutricional que podem, quando consumidos em excesso, ser prejudiciais à saúde da criança. As denúncias do Instituto Alana chegaram ao Ministério Público, que levou o caso à Justiça Federal. A intenção dos procuradores era que as redes de lanchonetes fossem proibidas de fazer esse tipo de promoção, em que a pessoa compra um lanche e ganha um brinquedo. Mas para a Justiça, não cabe ao Estado questionar sobre práticas empresariais. Na sentença, o juiz deixou claro que a decisão sobre a alimentação das crianças deve ser uma responsabilidade da família. O Ministério Público já recorreu e o processo ainda está em andamento. Por enquanto, quem se preocupa com a alimentação das crianças deve ficar atento e buscar outras alternativas. É importante que todos, Estado, todas as famílias responsáveis por essa criança e a sociedade em geral, e aí incluídas as empresas, cuidem dessa criança
para que ela desenvolva hábitos saudáveis, para que ela tenha valores morais adequados e que ela consiga se desenvolver ao longo de toda a sua vida. Eu acho que o equilíbrio é uma chave interessante nesse caso, porque a gente abre exceções e fala que a comida caseira é o mais interessante para ele. De um lado, a necessidade de preservação. Do outro, os direitos de quem comprou o imóvel. Donos de prédios tombados enfrentam uma série de restrições previstas em lei e a realidade não deixa dúvidas. Ignorar esses limites pode custar caro. Quem vê este rio que encontra o mar em Angra dos Reis, no sul do estado do Rio de Janeiro, nem imagina a importância destas águas para o escoamento do café que era produzido em fazendas paulistas, a 170 quilômetros do local. Do comércio intenso que foi regra entre os séculos XVIII e XIX, restaram as casas. Um retrato tão fiel daquela época que mereceu do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional um raro tombamento coletivo, providência tomada em 1968. Ali você tem o conjunto da igreja, né, com aquele casario em volta, que é a área de tombamento rígido, o que representa mais ou menos o antigo traçado da vila. Aquele casario é justamente isso, representante dessa época em que o litoral da Costa Verde, o litoral do Brasil, era todo pontilhado de pequenas vilas que se ligavam diretamente ao interior através de vias onde circulava o tráfico de escravos, às vezes, ou descia o comércio de café. E é da porta de uma dessas casas que Dona Hilda vê as mudanças que a Vila Mambucaba sofreu ao longo dos últimos 50 anos. Claro, com muito saudosismo. Como é que era Mambucaba? Bom, na minha opinião, era muito melhor do que hoje. Apesar de não ter luz, não ter calçamento, não ter nada, entendeu? Mas era muito melhor. A aposentada mora na mesma construção que um dia abrigou uma agência dos Correios, da qual foi funcionária. Ela conta que quando chegou de São Paulo, ainda viu boa parte das construções originais de pé. Na parede da sala, essa pintura representa o sobrado de 2 andares que ficava a poucos metros do imóvel. Aquele casarão, quando eu trabalhava no Correio, eu tomei muito café, comi muito bolo ali naquele casarão, entendeu? Ia levar correspondência para a moça e era muito gostoso. Foi este clima de tranquilidade que fez Luísa Helena se mudar para Mambucaba há 25 anos. Um lugar caseiro, uma coisinha assim bem pequenininha, bem rústica, bem bonitinha, uma história muito bonita por trás disso, entendeu? Por tudo isso eu resolvi vir morar aqui. A casa que ela comprou era como esta, preservava as características das construções originais da vila. Foram 18 anos de muita tranquilidade, até que em 2007 a família decidiu ampliar os cômodos e descobriu que morava em um lugar tombado. Eu acredito que quem me vendeu a casa nem sabia disso. De moradora no local que faz parte da história do país, Luísa Helena virou ré de um processo impetrado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. É que ela construiu no antigo casarão um segundo andar e acabou condenada pela Justiça Federal a demolir o novo pavimento e recompor a fachada original. Ao ser denunciada, a digitadora alegou que era necessário expandir o imóvel para garantir a residência da família. É que outros parentes foram morar na antiga casa. Na reforma, apenas a estrutura foi aproveitada. Em nada as atuais características lembram o que era a razão do tombamento. Mas para o IPHAN, não há justificativa para as alterações feitas no imóvel. Se houvesse um acordo agora, abriria primeiro um precedente, que você sabe que você poderia alterar tudo e depois haveria um acordo. E você perde o tombamento, você perde
a paisagem, é um tombamento paisagístico também, né? O caso ainda não teve a palavra final da justiça, por isso permanece com uma fachada bem diferente da antiga construção. A moradora mantém as esperanças de se livrar da punição. Ela mostra esse documento de março passado, encaminhado pela chefe do escritório técnico do IPHAN na Costa Verde Fluminense. Apesar de ressaltar que o imóvel de Luísa Helena está em área de tombamento rígido, o ofício informa que uma empresa especializada vai ser contratada para fazer um estudo que pode indicar uma revisão nos critérios atuais de preservação. Então, a minha esperança é que isso aconteça, que eles consigam contratar essa mão de obra, que a gente consiga adequar as leis, mesmo que seja menor, como eles frisam muito isso, entendeu? E que a gente consiga ficar bem, porque eu não tenho outra solução, eu não tenho outra esperança. Dona Hilda também já teve dor de cabeça com o IPHAN. Ela reclama da falta de apoio para conseguir conservar o imóvel. Eu modifiquei o soalho, eles vieram, o pessoal do patrimônio embargaram. Patrimônio não ajuda em nada, só promete. O representante do IPHAN admite que o órgão tem dificuldades para atender a todos os pedidos. O IPHAN não tem pernas para cuidar disso. Historicamente, só para dar um exemplo, a gente costuma ter, agora temos 2 técnicos, que no caso hoje no momento só um, que cuida de toda Paraty, Angra dos Reis e Bens Tombados, Mambucaba, o conjunto todo, mais a igreja de Angra e Mangaratiba. Cuida da arquitetura, dos sítios arqueológicos, da paisagem, dos bens móveis. Evidentemente, não é capaz de fazer isso. Então, as pessoas sentem esse abandono muitas vezes. O IPHAN nunca vem aqui. Enquanto isso, quem vive em Mambucaba tem medo de perder o pouco que sobrou da história. A senhora tem medo de que até a sua própria casa um dia venha a ruir exatamente por falta de apoio? Eu tenho muito medo, principalmente quando dá vendaval, temporal, eu tenho medo. A gente procura conservar, arrumar o que está estragado, mas não dá conta, é muito grande, né? O Via Legal já mostrou outras histórias de pessoas que foram processadas por fazerem intervenções em imóveis tombados. Você pode rever essas reportagens acessando nossos canais na internet. Nosso programa está terminando. Na próxima semana tem outros assuntos que foram decididos na Justiça Federal. Até lá!